Vitória nossa nessa noite, em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus. Aleluias. Diga para o seu irmão, diga assim: meu irmão, o Deus que nós servimos, Ele não perde batalhas. Ele não perde batalhas. Oh, pode aplaudir a Jesus, Ele não perde batalha. Oh, bendito. Bendito. Aleluias. Antes de você sentar, diga assim, ó: aquieta o teu coração que Deus está pelejando. Diga assim para ele: deixa Deus pelejar por ti. Diga assim: a vitória está vindo aí. Diga para o seu irmão: a vitória está vindo aí. Aleluias. Podemos assentar, queridos. Aleluias. Se você vir a essa casa e não ouvir uma palavra como essa, uma palavra de estímulo, uma palavra de encorajamento, está faltando alguma coisa nesse lugar. Porque é nesse lugar que a gente se fortalece em Deus, é nesse lugar que Deus fala poderosamente com a gente, nos norteando, nos dando a direção que precisamos. É nesse lugar que nós temos uma saída, amém? É nesse lugar que nós temos uma saída. Quando você não vê mais saída, vem para a casa de Deus, que aqui Deus vai te apontar uma saída, amém? Glória a Jesus. Pastor Marco, de fato mesmo, as coisas para mim não andam muito bem. Pois então, meu irmão, Jesus disse que aqui, nesse mundo, nós teríamos o quê? Aflições. A peleja é grande. Quando você termina uma luta, já vem outra. Quando você acha que agora vem calmaria, daqui um pouquinho o vento começa a soprar e o mar fica revolto de novo. E lá vai o teu barquinho de um lado para o outro. Mas saiba de uma coisa, ele não vai afundar. Porque Jesus está nele. Jesus é o mestre desse barco. É Ele que está no comando, é Ele que está direcionando a sua vida, é Ele que está te guardando, é Ele que está te protegendo. E eu louvo ao Senhor por cada um de vocês nessa noite que vieram aqui na casa de Deus. Amém? Hoje cabe a mim ser o mensageiro do céu para a sua vida. Amém? Você veio ouvir uma palavra da parte de Deus para a sua vida? Eu estou nessa tarefa hoje de servir vocês. Eu sou um garçom desse grande restaurante de Deus, amém? A comida é espiritual, viu? Comida espiritual. E olha que Ele não nos deixa sair da mesma maneira que a gente entrou. Não deixa, não deixa. É nesse local que Ele traz um sentido para a nossa vida. É nesse lugar que Ele refrigera a nossa alma. O salmista Davi diz no Salmo 23 que Ele refrigera a nossa alma. Quem sabe você está tão aflito, tão assim perturbado contigo mesmo: pastor, minha cabeça a milhão, as coisas não vão muito bem lá em casa, a parte econômica da minha vida não vai muito bem. Quem sabe você veio hoje aqui mesmo para receber uma palavra de Deus. Eu quero dizer que Deus está aqui para te dar uma palavra hoje de vitória para a sua vida. O que eu vou pregar hoje, o que eu trago aos corações aqui, a todos nós, o que eu sirvo na mesa para vocês hoje, é uma mensagem um pouco forte, mas eu sei que você vai aguentar e você vai sair daqui dando glória a Jesus. Uma mensagem linda do coração de Deus, que eu afirmo de todo o meu coração, com toda a veemência, eu afirmo com toda a convicção que se você ouvir essa palavra e pôr em prática, acreditar de todo o seu coração nessa palavra, não tem como dar errado na sua vida, não tem como as coisas não mudarem, não tem como o diabo, que vive se atravessando a todo momento no teu caminho, se opondo de todo jeito, para te atrapalhar, não tem como ele não bater em retirada, não tem, tá? Isso aqui é uma receita de Deus para a sua vida, é algo de Deus para a sua vida, é um pacote que Deus traz do céu, traz para a tua vida hoje aqui. E se você crê, são palavras tão simples, porque o evangelho é simples, mas se você acreditar no que eu vou ler aqui, no que eu vou pregar para você, você vai sair daqui hoje diferente. Quem crê? Posso ver um sorriso? Cadê o sorriso? Cadê o sorriso?
Amém? Está difícil de sorrir, pastor, mas sorria, Jesus te ama. Vai dar tudo certo. No final das contas, no fechamento das contas, ele vai dizer, olha, você ficou devendo aqui, mas eu vou pôr créditos para você. Eu sou o Jesus que morreu numa cruz para te salvar. Pronto, eu vou pagar as tuas dívidas. Vamos lá comigo? Tiago no capítulo 4, Tiago capítulo 4, e o verso é o verso 7. Tiago capítulo 4, e o verso é o verso 7. Se for aqui por um tema, eu vou pôr um tema, para ficar mais fácil, se irmãos puder pôr aqui para mim, escrever ali, não passei para eles, a mensagem que Deus me deu, eu esqueci de passar para eles, se submetendo a Deus e recebendo resistência para vencer, para lutar. O que nós precisamos é disso. Vamos lá então, Tiago capítulo 4, verso 7. Amém? Você pode acompanhar aqui, Tiago capítulo 4, verso 7. Diz assim, ó: submetei-vos a Deus, ou sujeitai-vos a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu vou ler nessa versão: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós. Todos juntos, 1, 2, 3. Está vendo? A primeira coisa que eu tenho que fazer, à luz do texto, me sujeitar a quem? A Deus. Ao diabo, jamais. O diabo você tem que resistir, segundo o que Tiago escreve. Primeira coisa, se sujeitar a Deus. O que é se sujeitar a Deus? Obedecê-lo em tudo que Ele pedir. Se sujeitar a Ele, se submeter, baixar a cabeça e dizer, eu estou à tua disposição, seja feita a tua vontade. Senhor, nunca é do meu jeito, sempre é do teu jeito. Senhor, eu não tenho razão nisso aqui, Senhor, é do teu jeito, faça do teu jeito, Senhor, seja feita a tua vontade. Jesus nos ensinava quando ensinou a oração dominical, ele disse, quando orares, orareis assim, seja feita a tua vontade, como é feita no céu, seja feita na terra. Ele nos ensinou. A primeira coisa, primeiro passo. Pastor, se acontecer eu então não me submeter a Deus, não obedecer a Deus, você não vai ter resistência, porque o que nos dá resistência para que o diabo fuja, o que nos dá resistência nos faz parar o pé e dizer, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque Deus está comigo. O que te dá essa resistência é você, primeiramente, ter obedecido a Deus, ter submetido a Deus, ter se sujeitado à vontade de Deus, às diretrizes, ao que Deus tem pedido para você fazer. A grande questão é que nós queremos resistência, nós queremos resistir na hora da calamidade, nós queremos passar pelo vento, nós queremos passar pelo mar revolto e do outro lado cantar o hino da vitória, como Israel, por exemplo. Israel saiu do Egito e Faraó veio ao encalço deles, veio atrás deles para pegá-los novamente. Primeiro houve uma resistência, os irmãos sabem disso, aí Deus então envia 10 pragas e com a 10ª praga ele não suporta mais, porque a pressão é muito grande, o seu filho primogênito morreu, todos os primogênitos do Egito morreram, com exceção daqueles que passaram o sangue, segundo as instruções do próprio Deus a Moisés, que eles matassem um cordeiro, pegassem o sangue daquele animal e colocassem nas ombreiras, nas vergas das portas e nas janelas. Essas pessoas que acataram o conselho, a obediência, que obedeceram a Moisés, segundo o que Moisés tinha recebido do próprio Deus, era uma recomendação do próprio Deus para que não aconteça a calamidade em sua vida ou na sua família, passa o sangue do cordeiro aí. E aí então o anjo da morte vai passar por cima. Esse passar por cima quer dizer Páscoa, se originou a Páscoa aí. E aí, aqueles que obedeceram,
Deus livrou o seu primogênito. Caso contrário, os que não obedeceram, todos sofreram a calamidade. E olha só, e aí Faraó, então, nessa 10ª praga, Faraó resolveu liberar o povo para que o povo fosse, então, sair do Egito. E aí eles saíram do Egito e foram deserto adentro e chegaram diante do Mar Vermelho. E diante do Mar Vermelho Moisés orou, sendo que não precisava orar, era ação, não orar naquela hora, oração. Tem momentos que a gente tem que orar, tem momentos que a gente tem que orar e ação, orar e agir. E aí o Moisés foi orar no momento que não era para orar, e Deus falou: Moisés, por que tu clamas a mim? O que tu tens nas mãos? Eu tenho uma vara, toca nas águas. Quando Moisés tocou no mar, o mar se abriu. O povo de Israel passou no meio do mar, a pé enxutos, passaram para o outro lado, o Faraó veio atrás deles, e aí então as águas do mar voltaram ao seu curso normal, e todo o exército de Faraó foram mortos pelas águas. E aí do outro lado, Miriam cantou o hino da vitória. Para cantar o hino da vitória, para receber resistência na hora da prova, na hora do vento, na hora que o mal vem nos perseguir, na hora que Satanás vem para tentar contra a nossa vida, para nós termos resistência, é imprescindível nós não obedecermos à voz de Deus primeiro. Primeiro obediência, primeiro submissão, primeiro sujeição a Deus, para depois, então, Ele mesmo nos dar resistência contra o mal. O que nos está faltando nos dias de hoje, para os crentes dos dias de hoje, do século 21, é isso, é resistência. Tem muitos que correm facilmente, tem muitos que entregam as suas armas facilmente, tem muitos que desistem facilmente, começam muito empolgados, começam muito bem, começam, se entregam para Jesus, descem as águas do batismo, ingressam no corpo da igreja, mas daqui um pouquinho, a primeira luta que vem, ele já joga tudo para cima e diz: não, eu achei que não era assim, eu achei que virar para crente, eu achei que agora indo para a igreja, a minha vida não seria diferente, eu não teria mais problemas. Aí então ele se decepciona, ele se frustra, e por ele não se submeter a Deus, ele não tem resistência. E a primeira luta, ele acaba jogando tudo para o ar, entregando as suas armas e sendo então levado cativo pelo adversário. Que Deus nos ajude nessa noite. Quem tá firme aqui? Quem está firme comigo? Quem está ligadinho? Quem está ligadinho? Diga assim: que Deus me ajude nessa noite. Me ajude o quê, pastor Marco? Me ajude a resistir esses dias maus. Oh, meu Deus, Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Nós não sabemos, a nossa vida é uma vela no vento. Tenho falado aos irmãos aqui. Nós temos percebido claramente o que está aí fora, o que está acontecendo no mundo. Antes nós éramos desinformados, agora, século 21, era pós-moderna. Todas as informações, todos os acontecimentos lá nos 4 cantos do mundo, rapidinho chega na palma da nossa mão. E a gente está vendo a bagunça, o caos que está se instaurando aos poucos. O mundo está em decadência. O mundo está igual um trem desgovernado de ladeira abaixo. Nós estamos vendo o mundo indo de mal para pior. E nós, crentes, sabemos que por trás de todas essas façanhas, de todos esses acontecimentos catastróficos, terríveis, essa gana que eles têm, essa sede, essa corrupção, essa devassidão que está solta aí fora, nós sabemos que por trás disso aí, queridos, existe uma ação maligna, maléfica, e aqueles que não buscam se sujeitar a Deus para criar em si mesmo, para que Deus crie, para que o Espírito Santo crie em si mesmo uma resistência, vão ser levados, vão ser vitimados. Que Deus nos ajude nessa noite. Deus te trouxe aqui, meu irmão. Deus te trouxe aqui, pastor Marco, eu te falo com toda certeza, Deus te trouxe aqui para você ouvir isso que você está ouvindo agora. Deus quer te dar resistência contra o mal. Você vai resistir os dias maus, porque Deus vai te dar essa força. Pastor Marco, porque olhando para mim mesmo, parece que não há possibilidades. Eu olhando para mim mesmo, parece que não há possibilidades. Eu me vejo tão pequeno diante do tamanho da luta. Lá em casa, pastor Marcos, só Jesus para dar graça. Uma desavença de vez em quando
De vez em quando na família uma desavença, um desacerto, ninguém se acerta. As contas, parece que o que eu ganho, parece que não dá, pastor Marco, nunca tem que chega. Nem para honrar os compromissos. Meu Deus, irmãos, muitas coisas são imprudências nossas. Às vezes nós carregamos cruz de fabricação própria, que Jesus vai dizer um dia para a gente, você carregou por tua conta e risco, coisa que eu nunca quis que você carregasse, essa cruz você carregou, você pegou a madeira mais pesada e fez tudo isso por tua conta. O que eu mandei você fazer é me obedecer para que eu te livrasse de algumas situações, mas como você foi o tempo inteiro desobediente, beiçudo, né? Narizinho empinado, que não quis se prostrar, que não quis se humilhar, aí então veio as calamidades, veio a situação sobre a sua vida. Irmãos, a melhor coisa que a gente faz nos dias que a gente vive, a melhor coisa que a gente possa fazer é nos sujeitar a Deus. A carga que Ele vai dar, porque Jesus disse, o meu fardo é leve. Tem pessoas que dizem, mas Deus não põe fardo nenhum. Jesus disse, o meu fardo é leve. Ele dá um fardo para nós, mas o fardo que Ele dá é leve. Amém? O que Ele dá para você, Ele sabe que você é capaz. Então não afrouxe. Não dê lugar à moleza, meu irmão. Levante a sua cabeça e diga, Deus é comigo. Eu vou me submeter a Deus em tudo que Ele me pedir, e o Espírito Santo vai criar em mim essa resistência contra o mal. Ninguém está livre de ataques. A nossa irmã falou aqui, ninguém está livre de ataques. Todos nós somos vulneráveis. Nós somos feitos de carne e osso. Essa estrutura é frágil. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem falou isso foi Jesus. E nós sabemos disso. Agora, diante desse saber, de olhar para nós mesmos e ver, não, eu comigo mesmo, eu de mim mesmo, eu não posso. Aí você tem que fazer o quê? Se dobrar, se submeter e dizer, Jesus, eu não posso, mas Tu podes. Eu não tenho, mas Tu tens. Tu és o Senhor da minha vida. Eu me submeto ao Seu senhorio para viver os Teus propósitos. E o diabo fugirá. Isso aqui é violento. E o diabo fugirá. O diabo não foge de qualquer um, não. Não é, pastor? O diabo não foge de qualquer um. O diabo enfrenta, o diabo é tinhoso, irmão. O diabo é tinhoso, ele é arqui-inimigo do povo de Deus, é arqui-inimigo do povo de Deus. Antes da humanidade, ele já estava por aí. Na provação de Jó, o Senhor perguntou a ele, quando ele apareceu por lá numa das reuniões, de onde tu vens? Eu venho de rodear a terra, preste atenção, que ele vive aí. Alguém me perguntou esses dias, pastor, o diabo está preso ou está solto? O diabo está solto, um dia ele vai ser preso, por 1000 anos. Depois, por um pouco, ele vai ser solto, mas depois, eternamente, ele será jogado no lago de fogo, para todo sempre, para não enganar mais as nações, diz a Bíblia, lá em Apocalipse. Então, por esse momento, ele está solto, ele está devastando com o que ele pode, ele está destruindo o que ele pode, ele está arrebentando com o que ele pode. Irmãos, o que a gente tem visto de pessoas em situações difíceis, lares atingidos duramente pelo maligno. Pessoas têm me procurado, pastor, me ajuda, por favor, ajuda, eu peço oração, eu peço socorro do céu, me ajuda nesse combate, porque só a misericórdia de Deus, Satanás tem agido forte, porque, irmão, na verdade, por muitas vezes ele age por legalidades que a gente dá, por brechas que a gente abre, por vacilos que a gente dá. Quando nós deixamos de nos submeter a Deus, de obedecer a Deus, aí então Ele está com tudo. Ele diz, olha, se Ele não obedece, se Ele não anda pelo caminho, se Ele não submete, então Deus não é com ele, Deus não vai, porque Deus não vai compactuar com coisas erradas. Aí a pessoa anda à mercê da própria sorte, aí então a pessoa vira uma presa fácil para ele. Sabe aquela ovelhinha que se desgarra do rebanho e sai correndo às pressas, que o pastor tem que ir atrás dela?
ela vai ser atacada rapidinho pelo lobo, porque ela se desvencilhou do grupo, ela está fraca, ela está debilitada. Queridos, Deus nesta noite nos convoca, o Espírito Santo me convoca, o Espírito Santo te convoca, o Espírito Santo convoca toda a igreja, a verdade em Cristo, para nós andarmos em obediência, que isso nos resultará em grandes maravilhas de Deus. O Espírito Santo pede a todos vocês nesta noite, Deus pede através da minha instrumentalidade, Deus pede que todos nós nos submetemos a Deus, para que Deus nos dê resistência contra o mal. Ele pede, é isso que Ele pede de cada um de nós. Satanás não brinca de ser Satanás. Ele fugirá de vós, disse Tiago. Não é o crente que tem que fugir dele. Não é eu que tenho que desarmar acampamento e bater em retirada. Não é eu que tenho que sair daqui. Não sou eu que tenho que sair, é Deus na minha vida me dando resistência para o diabo sair e eu ficar aqui. Deus quer te fortalecer nessa noite. 3 poderes para quem se submete ao freio de Deus, ao comando de Deus, ao limite de Deus. Submissão a Deus gera resistência. É isso que eu falei aqui, ao poder de Satanás. Resistência ocasiona fuga de Satanás. É isso que Tiago está falando aqui. É isso que ele está falando. Me submeter é melhor, obedecer é melhor, para que eu permaneça. Tão importante quanto começar é perseverar, é dar continuidade e chegar até o fim. Quantos que iniciam com toda a garra, com toda a força, com todo o ímpeto. Pastor, agora eu vou correr, vou lutar. E daqui um pouquinho, por não querer submeter a Deus, não vai criando essa resistência que o Espírito Santo, quem faz isso é o Espírito Santo. Não é que agora eu me acho, não é que agora eu me sinto forte, eu me sinto diferente dos demais. Não é isso, não é isso. É que eu me submeto a Deus e Deus vai dando a mim graça para mim, vencendo luta após luta, luta após luta, luta após luta. Eu aprendi com um pastor muito abençoado por Deus, pastor Luiz Damaso, que está na eternidade com Jesus, que foi que me levou ao obreiro na época. Ele disse assim, uma vez eu pedi para ele, pastor, deixa eu carregar a sua mala. Deixa eu carregar a sua mala. Eu comecei a carregar a mala dele. Eu disse, em troca, pastor, eu quero pedir ao senhor que o senhor me ensine algumas coisas que eu quero aprender. Ele disse, está tudo bem. Fizemos esse trato, nós dois, eu carregava a mala dele. Quando ele chegava no culto, eu ia no carro, pegava a mala dele. Os pastores naquela época tinham esse costume de carregar aquelas maletinhas com a Bíblia, com tudo dentro. E quando ele chegava na igreja, no pátio da igreja, eu já corria nele. E quando ele abria a porta, eu já pegava a malinha dele, esperava por ele, ia do lado dele, levando a mala dele. E eu fiz um trato com ele, eu disse, pastor Luiz, eu carrego a sua mala e você me ensina algumas coisas que eu preciso aprender. E uma das coisas que ele me ensinou, muitas coisas ele me ensinou. E uma das coisas que ele me ensinou foi, Marcos, ele disse, Marcos, obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quando você obedece, você atrai as bênçãos de Deus. Quando você obedece, Deus está contigo em tudo. Não tem como Deus te abandonar quando você obedece. Quando você se submete a Deus, não tem como Deus te deixar à mercê. Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te abandonar. Se um dia acontecer qualquer coisa, é porque você abandonou, porque você deixou de se submeter a Deus, ao senhorio de Cristo, porque Ele nunca vai te abandonar. Ele é contigo em todos os momentos da sua vida. E Ele partiu para a eternidade, um homem que deixou muita saudade na minha vida, que foi um divisor de água muito grande na minha vida, que me levou ao obreiro na época, apenas tocava violão na igreja, ajudava, e ele disse, você moço ali, você tem um chamado de Deus para uma grande obra, e Deus te chama,
E a partir dali despertou em mim. Quando ele falou, despertou em mim esse desejo, e eu comecei a acompanhá-lo. Então eu fiz esse trato com ele, aprendi muitas coisas com o pastor. Queridos, obediência é tudo na nossa vida. E Deus te pergunta nessa noite, o que você escolhe, obedecer ou sofrer? Se você não obedece, você sofre. Então, mas antes, obedecer. Amém? Obedecer vai nos livrar de muitas situações na vida. Obedecer vai evitar que a gente passe por muitos caminhos que a obediência somente pode proporcionar isso. Quando nós pregamos aqui, quando nós falamos, frequente os cultos, seja fiel nas tuas ofertas, nos teus dízimos, ajude a casa de Deus, venha para a oração, venha para os eventos da igreja. Quando nós falamos isso aí, é uma convocação para as coisas sagradas, as coisas de Deus. E se você aprende a obedecer, a priorizar as coisas de Deus, pode ter certeza, muitas bênçãos virão sobre a sua vida. E se porventura Satanás tentar contra você, armar uma emboscada, ele vai ter que desarmar tudo e pegar tudo que é dele, as tralhas dele, zarpar fora, porque Deus vai dar uma resistência tão grande para lutar contra esse gigante, contra esse Golias. Mas como é que funciona isso? Funciona assim, Deixa eu aclarar mais isso na sua mente. Como é que funciona? Preste atenção, funciona assim, Com Davi foi assim, e com todos nós é assim. Davi pastoreava as ovelhas do seu pai, trabalhava, fazia algo importante para a família. E um dia veio um urso atacar as ovelhas, ele livrou as ovelhas. Veio um leão, ele livrou o leão. Não sabendo ele, nem sabia ele. Quem sabe na luta contra esse urso, contra esse leão que tentou se apoderar da ovelha, na luta, ele se feriu. Ele ficou até chateado, dizendo, como eu me feri, por que Deus não me deu esse livramento? Por que Deus não me poupou dessa hora? Mas não sabia ele que o urso e o leão eram preparativos para ele depois lutar contra quem? Contra um inimigo maior ainda, um gigante que o afrontou e afrontava também o povo de Deus. Então Deus vai nos adestrando, Deus vai nos habilitando, vai nos ensinando, vai nos dando treinamentos durante toda a nossa vida, porque durante muitos momentos da nossa vida por aqui, nós vamos ter esses embates, uns mais intensos, outros menos intensos, mas nós vamos ter. Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições. Ele não poupou ninguém, ele não maquiou para tentar nos persuadir para o outro lado. Ele foi bem enfático, ele foi bem realista. Ele disse, olha, vocês vão me seguir, vocês vão ter aflição como eu tive. Mas ele disse, eu venci o mundo. Se ele disse que ele venceu, nós também, na graça que nos é dada através da pessoa dele, do Espírito Santo que habita em nós, essa graça vai fazer que a gente vença também em nome de Jesus. E olha para mim aqui, ele venceu, pastor Marco, mas é Deus, Jesus Cristo era Deus, aí era fácil, ele venceu porque é Deus. Não, ele venceu na condição humana, na sua humanidade ele venceu. Ele poderia, pastor Marco, ter usado dos seus atributos, do seu poderio como Deus, poderia ter chamado os anjos, porque Satanás disse aos teus anjos, tu darás ordem, mas ele não deu ordem a anjo nenhum para livrá-lo de nenhuma situação. Ele lutou como homem, todos os embates, para nos provar, para nos dizer, para nos ensinar, para deixar evidente, para deixar aí, para todos nós vermos, que nós podemos como ser humano lutar também, e vencer em nome de Jesus. Oh, Jesus! Aleluias! O inimigo virá por um caminho contra você, mas por 7 caminhos ele fugirá. O salmista Davi, no Salmo 91, verso 7, ele diz, 1000 cairão ao teu lado,
10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluias. E glórias a Deus, porque nós podemos contar com essa segurança em Deus. Quem se sente seguro em Deus? Jesus disse assim um dia para os seus discípulos, quando foi enviá-los, está lá em Mateus capítulo 10, você pode ler em casa depois. Ele envia 70 homens para ir de vilarejo em vilarejo, de aldeia em aldeia, e aí ele deu alguns comandos para eles, deu algumas diretrizes, falou algumas coisas para eles. A primeira coisa que ele falou, ele disse: vocês vão expulsar os demônios, porque ele sabia que a maior guerra seria contra os demônios. Muitos ignoram isso. Muitos querem atribuir somente às pessoas as suas grandes falhas. Claro que as pessoas têm as suas parcelas de culpa. Nós somos falhos, somos carne e osso. Mas a grande questão é que Satanás se aproveita dessa fraqueza do ser humano. Agora, ele disse que o embate maior seria contra os demônios. Ele disse: eu vos dou poder para expulsar os demônios. Eu vos dou poder para expulsar os demônios. Ele deu poder para os discípulos, eles saíram pregando o evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios. Agora, o que ele disse mais embaixo para os discípulos, isso é estarrecedor. Olha o que ele disse: não temam os homens, porque ele sabia que os homens também iam se opor. O inferno, os demônios iam se opor, que eram os primeiros, que ele já falou de início, mas os homens também iriam se opor à missão. E Jesus disse assim, ó: não temam eles não podem mais do que matar o corpo, a alma não pode matar. Ele disse: não temei os que matam apenas o corpo, e nada mais podem fazer, mas temei aquele que pode pegar o corpo e a alma tudo e jogar no inferno, disse ele. Se você teme a Deus, temer é obedecer, temer é se sujeitar, temer é se submeter. Se você teme a Deus, fique certo de uma coisa: pode homem se levantar, pode esses caras feios se levantar, pode demônio se levantar, pode for quem quiser se levantar, se Deus é contigo, você está fazendo as coisas certas e Deus é contigo. Todas as lutas você vai vencer em nome de Jesus. No verso 8 ele vai dizer: chegai-vos a Deus. Distante a gente não pode nada. Distante, quando clamarmos pelo socorro, quando estendemos a mão para que Ele pegue na nossa mão para um livramento, não vai haver. Estamos distantes, chegai-vos. Quanto mais perto, maior Ele é. Quanto mais perto, mais poder você sente nele. Quanto mais perto, mais seguro você sente. Quanto mais perto, mais graça você tem para qualquer embate. Para qualquer embate contra qualquer força, sendo ela humana ou espiritual. Mais perto, chegai-vos a Deus. Mas preste atenção, que ele vai dizer: cheguem-se a Deus primeiro, e Ele se chegará a vós. Está vendo? Isso aqui não é por acaso que está assim. Isso aqui é uma revelação que Ele traz para nós. Ele disse: vocês têm que dar o primeiro passo. Tiago está falando: o primeiro passo é vocês têm que chegar primeiro. Vocês têm que dizer: Deus me socorre. É nós. O primeiro passo Ele espera de cada um de nós. O querer ser ajudado, o querer o favor dEle, tem que partir de nós, de todos nós. Aí ele vai dizer no verso 8, ainda ele continua dizendo: pecadores, purifiquem as vossas mãos, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Está vendo? Tudo isso vai fazer que a gente tenha resistência contra todo o mal. Tudo isso faz que a gente crie em nós uma resistência contra o mal. O que está acontecendo hoje de tantas pessoas doentes, tantas pessoas com problemas em todas as áreas da sua vida, irmãos? Falta para nós um acerto, um conserto no altar, muitas vezes. Deus só vai mandar, Deus só vai responder se tudo estiver ok.
Elias sabia disso. Deus só vai responder se eu consertar o altar, se eu fazer tudo, se eu preparar tudo aqui, Deus vai responder. É assim, é assim. A grande questão é que a gente quer empurrar com a barriga e achar que Deus é o nosso empregado, que Deus é o Aladim, que a gente esfrega ali e Ele cumpre um desejo do nosso coração. E não é assim, queridos. A obediência é imprescindível. A submissão é imprescindível. O chegar-se a Ele, o purificar as mãos, o purificar o coração, tudo é parte que compete a nós. Jesus morreu numa cruz. A cruz precisa de 2 madeiros para ser uma cruz, sim ou não? A cruz precisa de 2 madeiros para ser uma cruz. No sentido vertical e no sentido horizontal. Deus estava falando, eu faço e vocês fazem. Eu espero que vocês cheguem e eu me chego. Eu espero que vocês obedeçam e eu responda à altura da obediência que vocês me devem, que vocês me prestam. É isso que Deus espera de cada um de nós. O verso 10, para nós encerrarmos, diz assim, do capítulo 4 de Tiago, verso 10, diz assim, humilhai-vos diante da face do Senhor, humilhai-vos. Isso é um problema para muitos, se humilhar. Mas eu me humilho para Deus. Será que você se humilha para Deus? Humilhai-vos diante da face do Senhor, e Ele vos exaltará. Quem vai te exaltar? Quem vai te exaltar? No tempo certo, Ele vai te exaltar. No tempo certo, pastor, eu tenho sofrido muitas perdas na minha vida. Eu tenho passado por momentos, por furacões, turbilhões de problemas que só Jesus na minha vida. Vai chegar um momento de o sol raiar, essa tempestade passar e o sol raiar. Amém? Eu estava nesses dias aqui em casa, era um domingo, era um sábado, de repente o tempo fechou e veio aquela tormenta, aquela bomba de água com vento e tudo mais. E eu estava na sacada, a mulher fica até preocupada comigo, porque ela diz, sai daí homem, fica perigoso para raios e tudo mais. E às vezes eu fico na janela olhando, eu gosto muito de olhar a chuva, né? E aí eu olhando aquela tormenta forte que chegou a encher aqui na frente e tal, de repente eram 3 horas da tarde, e de repente foi clareando, a chuva foi parando, de repente deu sol misturado com chuva, e de repente passou a chuva e veio aquele sol forte, coisa linda. E eu na janela e Deus ministrando ao meu coração, falando assim, meu filho, assim é na vida de muitos, assim é na sua vida e na vida dos meus, depois de uma tempestade que foge o nosso controle, vem o sol, vem a exaltação, vem eu pegar pelas mãos e dizer, agora você é vitorioso, agora eu declaro que você é vitorioso. Pode quem quer que seja se levantar, eu te declaro como vitorioso em nome de Jesus. Quem está aí pode dar glória a Jesus? Diga assim comigo, nesta noite, feche os teus olhos e diga, nesta noite, o Espírito Santo está criando em mim, está me dando ferramentas, armas poderosas para me lutar, e eu vou resistir, porque Ele me dá essa graça para mim resistir, e eu vou vencer, a minha casa vai vencer. Levante a sua mão e comece a profetizar, minha casa vai vencer, o meu casamento vai mudar, as coisas vão se alinhar na minha vida. Sabe o que Deus está falando aqui?
ao meu coração que muitas pessoas aqui, as coisas a partir de hoje, se você crê, as coisas começam a se alinhar para você. Deus começa a alinhar as coisas na sua vida, porque você entende, você passou a entender como Deus age, como Deus trabalha. Olha para mim aqui, olha bem aqui na bulica dos meus olhos. Enquanto nós não aprendermos como Deus trabalha, nós vamos sofrendo derrotas. A gente não sabe muitas vezes como Deus trabalha, e aí vai na contramão, em vez de ir para trás do escudo da fé, a gente vai para frente e recebe todos os dardos. A gente se atrapalha, se desespera. O nosso irmão ali é bombeiro, e a gente tem conversado, ele disse: pastor, é muito treinamento para um momento específico. E naquele momento específico, quando há uma ocorrência, há um fato, uma fatalidade, todos nós vamos lá e sabemos o que cada um deve fazer. Agora bota uma turma aqui que não sabe o que fazer, que não recebe um treinamento para isso. Bota lá, socorrer uma situação para ver se todo mundo não se embaralha, todo mundo se desespera, irmãos. Deus está nos ensinando nesta noite, meu filho, eu trabalho assim. Eu trabalho assim. Eu não aceito. Pois então, você não aceita, mas Deus trabalha assim. Pastor Marco, teria que ser, de repente, desse jeito. Desse jeito não é, e nem do meu jeito não é, do jeito de ninguém é. É do jeito que Deus faz as coisas. A gente não quer obedecer, quer ter resistência para lutar contra o mal. A gente não quer limpar as nossas mãos de coisas que a gente faz, limpar o nosso coração e quer estar lá na frente da batalha recebendo. Não é desse jeito. Hoje Deus te diz, Deus fala para o teu coração hoje: eu estou te ensinando que eu trabalho deste jeito. Eu trabalho deste jeito. Jesus nunca afrouxou para os fariseus, para os religiosos da época, que criaram um monte de leis e cerimoniais que deveriam ser observadas. Ele disse: se você come sem lavar as mãos, você se junta com esses pecadores. Jesus nunca se importou com o que eles achavam que a religião impunha sobre eles para praticá-lo. E Jesus não estava nem aí para a religião, para o que eles achavam que deveria ser, como deveria ser. Jesus não estava nem aí para isso. Jesus veio dizer assim: o modelo do céu é isso aqui. Eu não como com pecadores, eu não me ajunto com gentalha. Jesus disse: eu me ajunto com gentalha, como com pecadores e pronto. O modelo do céu é isso aqui. Vai para a guerra, e o problema está nas pessoas. Nem sempre. Jesus começa dizendo: eu envio vocês, eu dou poder para vocês para expulsar demônio primeiro. Porque o que ocasiona tudo isso aí, o que está promovendo essa bagunça aí, instaurando essa bagunça, são os demônios que estão por trás das ações. Mas os homens se levantam também. Não temam a eles. Não temam eles. Porque eles não podem mais, a não ser matar o corpo apenas. A alma não pode tocar na alma. Deus trabalha desse jeito. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim: meu irmão. Chama ele, diga: meu irmão. Deus trabalha desse jeito. Com Deus não tem esse negócio de burlar sistema, não, hein? E dar jeitinho brasileiro, hein? Estão comigo? Amém? Com Deus não tem esse negócio, não. Quebra um galho para mim, Jesus. Não, meu filho, obedeça primeiro, rapaz. Senhor, por que eu fui lá e fui derrotado? A arca foi levada. Vocês estão em pecado, rapaz. Por que a gente foi lutar lá em Ai, Senhor, e aquela cidade que era menor? A gente foi derrotado lá, porque tem pecado no meio de vocês, rapaz, tem anátema. Está vendo, irmão? Se não for do jeito de Deus, não vai dar certo. Diga para o seu irmão, diga assim: meu irmão, se não for do jeito de Deus, não vai dar certo. Já estou te avisando, viu? Já estou me alertando eu mesmo, falando com a minha alma mesmo. Se não for do jeito de Deus, não vai dar certo. Agora, tudo que eu empreender, tudo que eu tentar fazer, todos os meus projetos,
Eu tenho que ter a aprovação de Deus e estar dentro dos parâmetros de sua gloriosa palavra. Agora eu quero falar uma coisa para você. Você me ouviu? Somente vai se pôr em pé aquele que diz: eu decido obedecer a Deus. Tenho feito, pastor, mas faz de novo. Faz todo dia. Faz todo dia. Olha o que Jesus disse: Pai nosso que estás no céu, quando orares assim, disse ele. Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ele não falou assim, ó, quando vocês vão orar, peça que ele dê pão para a semana inteira. Peça que ele dê pão para o mês inteiro, para o ano inteiro, para um século inteiro. Não, ele disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E amanhã? Eu tenho que orar pedindo pão de amanhã. Amém? Eu tenho que orar. Então Deus cria em nós. Deus faz que a gente dependa dele mesmo. E é assim, e é assim, e é assim, e é assim. Deus faz que a gente dependa dele. E eu amo esse Jesus por isso. E coisa boa é depender dele. Coisa boa é caminhar com ele. Se você, então, eu proponho para vocês, se você diz assim, ó, eu decido obedecer, se coloca de pé e dá assim, ó, faz assim, ó, eu decido obedecer. Pronto. O diabo fica endemoniado nessa hora. Meu Jesus. Ele sai, ó, saída pela... Ele não acha nem saída. Ele vai metendo o chifre em qualquer lugar e vai tentando se esconder, porque ele olha para você e diz: aquele desgraçado, agora diz que vai obedecer, ó. Pronto, perdi mais uma. Agora eu vou perder ele, é. O diabo diz para os diabinhos: agora a gente vai perder ele, é porque ele decidiu obedecer, é. Vai perder sim. Vai perder sim, em nome de Jesus. Sim, agora aquela casa vai mudar porque ele decidiu obedecer. Vai mudar sim. Vai mudar sim. Agora o casamento vai agora de vento em popa, nós vamos se amar mais, se respeitar mais, as coisas vão mudar radicalmente. Vai sim, porque você decidiu obedecer. Agora você não vai afrouxar, não, você vai resistir o mal. Você vai ter resistência para lutar. Fecha os teus olhos e diga: Deus, olha para mim nessa noite. Oh, como Deus está falando forte hoje aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Senhor, meu Deus. Ah, Jesus. Sabe o que o Espírito Santo me disse aqui? Diga ao meu povo que Israel pereceu porque desobedeceu. Até rima, né? Pereceu porque desobedeceu. Não herdou a terra que por juramento eu jurei que daria aos seus pais e à sua descendência para sempre. Não herdaram porque foram desobedientes. Foram sucumbidos, foram tragados pelos inimigos porque não havia resistência neles, não obedeceram. Deus diz para você nessa noite: eu te proponho isso no seu coração. Deus diz para você: eu te proponho isso hoje aqui, meu filho. Faça isso e tu verás a minha glória, diz o Senhor. Coloque a mão no coração, Deus. Eu sei que sempre tu me ouves. Mas para que muitos saibam, Senhor, que tu me enviaste, eu quero pedir que nos próximos dias o resultado seja evidente. Quando este teu filho, esta tua filha decide hoje aqui, por sujeição, por obediência, por submissão, para que então o Espírito crie nele uma resistência contra todo o mal.
E o apóstolo Paulo vai dizer contra os dardos, contra os principados, contra os poderes desse mundo tenebroso. Ah, meu Deus, o resultado virá nos próximos dias. O teu povo vai andar de cabeça erguida. Ninguém é derrotado, Satanás vai ter que passar de largo. Esse gigante, ele vai cair. Esse gigante que afronta vai cair. Esse mal que atormenta vai desaparecer, vai ter que bater em retirada. A tua glória encherá, Senhor, os lares, encherá as nossas casas, nossas empresas, as empresas dos teus filhos, os negócios. A presença do Senhor será notória, a providência virá, meu Deus. Eu sei que assim será. Diga comigo, eu sei que assim será, Jesus. Oh, bendito Deus.